Galera, a gente vai começar aqui a aula do ciclo do nitrogênio, que é a nossa última parte dos ciclos biogeoquímicos. Primeiro, o ciclo do nitrogênio, o que é importante? Saber para que serve o nitrogênio. Para formar os ácidos nucleicos, DNA e RNA, através das bases nitrogenadas do DNA. Tranquilo? Outra é para formar os aminoácidos. Aminoácidos, amino tem um grupamento amina, que é feito à base de nitrogênio, lá na química, né? E também um conjunto de aminoácidos formam as proteínas. Então, o elemento nitrogênio ele é importante para a formação de ácidos nucleicos e de proteínas. E aí, por que esse ciclo é um pouco especial assim para as provas, né? Porque ele tem uma ação de 4 bactérias que não são tão famosas assim para a gente, que a gente não escuta falar tanto. E a gente não consegue pegar esse gás de nitrogênio absorvendo ele direto na respiração. Então a gente precisa. O processo de fixação, o processo de como esse nitrogênio fica disponível para os seres vivos, é um ciclozinho que não é nada complicado, mas não é muito habitual de ser estudado no ensino fundamental, tá? Então a gente não traz isso lá da base do ensino fundamental, fica um pouquinho complicado. Então o que a gente vai fazer? Do lado de cá, eu vou ficar formando, vou estar colocando as bactérias que fazem parte desse processo e as funções dela, que a gente vai até formando junto, as funções, né? Identificando as funções juntas. Do lado de cá, a gente vai formando o nosso ciclo. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o gás que está em maior abundância na atmosfera é o gás de nitrogênio. Então, o maior depósito do elemento nitrogênio está na atmosfera. Pergunta: como é que esse elemento fica disponível para os seres vivos? Em raízes de plantas leguminosas, tá? Principalmente, nós encontramos bactérias fixadoras que vão fixar esse gás de nitrogênio no solo. Essas bactérias podem ser encontradas também na água, podem ser encontradas livremente no solo, mas em raízes de plantas leguminosas elas se acumulam. Por quê? Porque elas fazem uma relação de mutualismo. Lembra da sala de aula que a gente conversou sobre isso? Mutualismo é a relação que ambos os indivíduos têm vantagem, são de espécies diferentes, ambos têm vantagem e um depende do outro para sobreviver. Até brinquei com vocês falando que era o casamento, né? Que a gente fala até que a morte nos separe. Claro que é brincadeira, ninguém vai separar se morrer, mas essa parte leva-se bem ao pé da letra no mutualismo. Existe uma dependência. Então, as raízes de plantas leguminosas, elas absorvem o gás de nitrogênio e transformam em amônia, que é um nutriente para as plantas, pode servir de adubo para as plantas, tá? E a planta, em contrapartida, oferece o alimento que ela faz na fotossíntese para essas bactérias. Rola uma troca e um depende do outro, chamado de mutualismo, tá? Então, essas bactérias, as bactérias fixadoras, elas vão converter o gás de nitrogênio em amônia. Amônia. Cuidado, às vezes o pessoal quer só fazer uma pegadinha, pode rolar aí também amônio, tá? Não fica assustado, vai dar na mesma pra gente aí nesse processo. É só um intermediário aí nesse caminho. Beleza? Então, o que as bactérias fixadoras, são responsáveis? Convertem o N2, gás de nitrogênio, em amônia ou amônio aqui pra gente, tá? Para você não ficar confundindo na tua prova, deixar bem específico aqui. Beleza? Através de mutualismo. Cuidado! Plantas leguminosas não é legume. Legume, gíria popular, tá? Não é nome científico, não é legume. Então, plantas leguminosas, elas são plantas que têm as suas raízes em formato de vagem. Como assim formato de vagem? São aquelas sementes enfileiradas e que ela se abre, tá? Exemplo de plantas leguminosas: feijão, amendoim. No Brasil se destaca muito a soja. Então, a plantação de leguminosas, desse tipo de vegetal, favorece a colocar nutrientes no solo. Por quê?
Porque o solo fica com mais nutrientes devido à fixação das plantas. Então, aqui, ó, esse primeiro processo a gente vai dizer que é o processo de fixação. Cuidado! Pode haver uma fixação biológica feita por essas bactérias, é o que mais cai na prova, mas raios, chuvas e descargas elétricas também podem fazer uma fixação de amônia e amônio no solo, tá? Mas a fixação biológica geralmente é aquela que aparece mais na prova. Só qual é o problema? O excesso de amônia e amônio no solo, eles são muito tóxicos, então eles precisam ser convertidos em produtos de mais fácil assimilação pelas plantas, né? O excesso dele pode fazer mal. O que acontece? Existem bactérias que são chamadas de bactérias nitrificantes. O que essas bactérias nitrificantes vão fazer? Elas vão converter essa amônia em nitrito e depois nitrato, tá? Então ela vai converter em nitrito, depois nitrato. Tranquilo? Converteu em nitrito e depois converteu em nitrato. Esse processo todo aqui, a gente chama isso de nitrificação. Tá bom? Esse processo é o processo de nitrificação, que ela vai converter em nitrito e depois nitrato. Beleza? Vale ressaltar aí que esse processo é muito comum na quimiossíntese, na produção de próprio alimento de algumas bactérias, essas bactérias sem utilizar a luz. Então, se utiliza reações químicas, quimiossíntese. Beleza? Então, vamos lá para o outro lado aqui. O que as bactérias nitrificantes fazem? Convertem amônia, ou amônio, né? Aqui fica claro, em nitrito e depois nitrato. Esse nitrato, né, esse nitrito e nitrato, principalmente o nitrato, eles vão servir de nutrientes e vão para as plantas, para os vegetais, né? Então, esse nitrito e nitrato aqui, ó, eles vão servir de adubo para vegetais. Então, mais uma vez, o nitrogênio está chegando nos vegetais. Lembra das plantas leguminosas, nos demais vegetais aí, tá? Dos vegetais, vai passar para os animais. E assim sucessivamente. Tranquilo? Pela cadeia alimentar. Então, o nitrogênio chega para a gente, nós somos animais, através da cadeia alimentar. Vinícius, não fechou um ciclo. É mesmo, realmente não fechou o ciclo. O que está faltando? Voltar esse nitrato para virar o quê? Gás nitrogênio, porque senão não é ciclo. Para ser ciclo, tem que voltar. Quando ele volta, isso é realizado por bactérias que vão fazer o contrário da nitrificação aí, né? De fixar. Quando o objetivo de fixar, ela vai devolver. Então, a gente vai chamar de bactérias desnitrificantes. O que essas bactérias desnitrificantes vão fazer? Convertem o nitrito, em gás nitrogênio. Devolve para a atmosfera. E isso vira um ciclo. Para os mais atentos à aula, vão perceber que esse ciclo tem problema, porque se ele está sendo depositado nos animais e nos vegetais, esse nitrogênio, uma hora ele vai acabar. Por isso é muito importante a ação da nossa última bactéria, mas essa você já está mais familiarizado, que são as bactérias decompositoras.
que a gente aprende, né, os decompositores, desde a 6ª série lá, no ensino fundamental, a gente já fala dele. As bactérias decompositoras, né, que a gente fala que os principais exemplos são fungos e bactérias. Então, eles mesmos, né, nesse caso aí, os fungos e bactérias são os decompositores. O que eles vão fazer? Eles vão converter essa matéria orgânica que está nos animais, logo o nitrogênio estava lá nessa matéria orgânica, principalmente nas proteínas e nos ácidos nucleicos, e ele vai devolver isso na forma de amônio. Vai devolver isso na forma de amônio. Então, esse processo a gente vai chamar de decomposição. A decomposição de animais e vegetais, né, de todos os seres vivos em geral, que vão entrar na cadeia alimentar, são decompostos para devolver essa amônia para o solo, tá? Então, o que vai acontecer com as bactérias decompositoras? Convertem matéria orgânica em amônia. Amônia. Ou amônio aqui. Tranquilo? Beleza? E aí, uma coisinha que eu tô faltando aqui no meu desenho é só colocar o nome, né? Processo, de novo, gás nitrogênio virando amônia, fixação. Depois virando nitrito, nitrato, nitrificação. Quando vai para a atmosfera, desnitrificação. Tranquilo? Chegou nos vegetais e animais, dos vegetais para os animais através da cadeia alimentar e daí por diante, sofrem decomposição, liberam de novo. Tranquilo? E vai ficar nesse ciclo. Beleza, galera? Espero que tenham curtido. Tem lá os exercícios lá na plataforma que eu deixei para vocês. Valeu, tenta fazer. Tamo junto.